Boa noite a todos. Com muita alegria, com muita gratidão a Deus, vamos dar início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos estudar o capítulo 124, Firmeza de Fé. Nossa irmã Selma vai nos guiar no estudo da noite de hoje e quem faz o estudo é convidado a fazer a nossa prece de abertura também. Então, convido Selma para fazer a nossa prece de abertura. Vamos agradecer a Deus e a Jesus a mais essa oportunidade, né? Obrigada, Mestre Jesus, a Falange de Emmanuel, que nos acompanha, né, nesse nosso estudo, que nossos amigos espirituais estejam ao nosso lado, nos protegendo, nos orientando, para darmos com as inspirações necessárias para darmos ter o melhor aproveitamento desse estudo, levarmos isso a mais pessoas possíveis, né? Nosso Mestre Jesus esteja conosco, nos ampare e nos proteja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar a tela. Vamos lá, é o item 124, né? Firmeza de fé. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E, na época da tentação, se desviam. Né? Quem disse foi Jesus, isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 13. Esse parece ser um trecho da parábola do semeador, não é? Aquele parábola que saiu a semear. Ele pegou apenas esse trecho da pedra, que é a palavra, no caso, plantada nas rochas, né? E na parábola mesmo existem várias formas de plantios, né? No decorrer do caminho, o semeador que saiu a semear, não é? E essa palavra nós vamos saber que a gente sabe que são as palavras de Deus, né? Os ensinos que Jesus nos deixou, né? Que são os que Deus deixou para nós, Deus colocou para nós e Jesus veio a cumprir, né? Fazê-la presente para que nós possamos entender. E o que acontece? Né? Enfatizando essa questão aqui da pedra, que ele deixou apenas para esse nosso estudo, aqui tem a interpretação assim, que a pedra ela não tem base sólida. A pedra é algo firme, né? Mas ela não tem aquela solidez para a raiz penetrar e se fazer, né, produzir, não é? Então, como ele diz aqui, a pedra seria uma das pessoas que somos nós que recebemos a palavra, ficamos muito empolgados, né, de princípio com as palavras, né, são animadoras, né, entusiastas, mas no primeiro problema que aparece na vida, primeiro deslize, nós abandonamos aquela palavra, né? Já caímos no desespero e nos perdemos pelo caminho, não é? Então, é o que ele fala aqui da época, né? Dessa questão aqui da parábola, né? Da pedra, que diante das tentações que a gente passa na nossa vida, nos enfraquece, porque nós somos falhos mesmo, não é? Então, continuando aqui o texto, é que ele fala aqui, a palavra pedra, entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. Então, aqui ele está dando... Oi, Glorinha, que bom tê-la aqui. Aqui fala da pedra,
né? Jesus fala que, assim, vamos dizer assim, a simbologia, né, da questão da pedra aqui, que ele fala sobre Simão, Simão Pedro. Pedro, o nome dele foi mudado, É, né? Era apenas Pedro, Simão. pedra, né? Parece. Porque Simão, ele era uma pessoa rígida, né? Ele era, né, vamos dizer, bruto, né, no agir dele, ele era uma pessoa muito rígida, firme também, né? E essa rigidez, essa solidez dele também era importante, né, para dar continuidade, mas ele tinha aquela, como ele era resistente às vezes também às palavras de Jesus, não é? Como ele era aquela pessoa rígida, quando Jesus, sendo mais flexível, eu me lembro quando numa passagem do Boa Nova que Maria de Magdala vai visitar Jesus, ele olha ela assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Com aquela, quer dizer, ele não tinha aquela flexibilidade de entender que era uma pessoa que estava buscando, né? A Jesus, não, mas ele colocou ela como uma impura que não merecia estar ali, né? Então ele tinha essa rigidez, né? Então por isso que Jesus deu o nome dele, né, de Ceifa, que quer dizer rocha ou pedra, né? E aí vamos para o bom grego português, ficou Pedro, né? Então assim, a questão é essa. Mas no sentido aqui do Evangelho, ele fala aqui da questão da a firmeza de Pedro era importante, como a firmeza das pedras, ela tem sua importância, né? Da simbologia dela. Sim, Nós sim, precisamos dessa sim, rigidez, claro. mas na questão da fé, foi atacada aqui por um inseto gigante. Na questão da fé, né, as pessoas ainda não conseguem compreender muito bem, né, o que significa a fé. Eu peguei aqui eu tenho esse livrinho aqui do Palhano Júnior, que é um dicionário de filosofia espírita, Palhano, né? Então, ele define aqui fé, bem interessante, né? Tem a fé religiosa, né? Que significa uma crença religiosa, conjunto de dogmas, não é? Aí ele bota aqui assim, que a fé é a capacidade de sintonia com a mente divina. O Espiritismo preconiza a fé raciocinada. Isso, Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão, em isso, todas as épocas da humanidade. Kardec isso, diz isso, não é? Então, quer isso. dizer, eu achei muito interessante a definição dele de fé aqui, dentro da doutrina, capacidade de sintonia com a mente divina, né? Então, quando a firmeza de fé, isso você tem, né? A firmeza da rocha, vamos dizer assim, mas com uma fé inquebrantável, quer dizer, é você se sintonizar com o Criador, né? E mesmo diante de todas as dificuldades, né, quando há as tentações que nós passamos, as atribulações, a nossa fé, que é essa sintonia, né, ela não se perde, não se deve perder, não é? Por isso que ele fala que a importância, né, que ele fez a simbologia de Pedro, né, da firmeza da pedra, né, com a fé, né? Mas sendo uma fé, não uma fé cega, uma fé raciocinada, né? Como o Espiritismo sempre prega, a fé raciocinada, não é? É exatamente, Ele ainda exatamente. diz aqui assim que a fé é a força que surge na própria alma, com uma certeza instintiva na providência e sabedoria de Deus. Porque Pedro, mesmo com aquela rigidez toda, depois que ele, vamos dizer assim, que o mestre não estava mais entre ele, né? Ele teve essa força, né, que Isso. surgiu dele, porque a fé que estava ali meio que adormecida, ela aflorou nele e ele teve essa confiança, né? E foi o que levou à É. frente tudo isso, tomou a iniciativa toda de levar a palavra, né? De seguir com os ensinamentos do Cristo, não é? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu só queria comentar
que a fé no Espiritismo, por ser raciocinada, ela fortalece a fé, o raciocínio, a lógica do Espiritismo Uhum. fortalece. Então, a pessoa abandonar, ela muitas vezes ela sabe o que está fazendo, muitas vezes ela sabe, mas a tentação, se deixar dominar pelos impulsos, pelas sensações, pelos instintos, ela larga, mas ela sabe o que está fazendo. Normalmente a pessoa sabe, É. né? Exatamente porque é uma fé baseada numa lógica provada por A mais B, né? O espiritismo nos faz pensar, né? Não é agir Muito, cegamente muito. por aquilo que ele Opa, falar, exatamente, né? exatamente. A gente lê, estuda, quem está aqui, a gente lê, estuda Isso, e debate as isso, ideias, a gente troca ideias, né? Elas só isso, somam para nós. E é isso. assim que a gente tem que caminhar, não é? Não pode ser uma coisa assim, é aquilo ali, pronto, acabou. Não. E a Exatamente. ciência aprova, né? A ciência aprova o espiritismo. Então, eu acho que a pessoa larga, mas ela sabe o que está fazendo. Em geral, sabe. Antes de comentar, eu só queria confirmar se, Glorinha, você está ouvindo a gente? Está ouvindo? Minha mãe Rita de Cássia também está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Ah, Vocês estão me então, ouvindo? estamos chovendo, só para confirmar. E então, o que eu Sim. queria falar sobre isso é que realmente eu acho que o espiritismo ele acaba sendo o fertilizante, né? Nosso Isso. solo que ainda é muito pedregoso, né, no sentido da pedra do não da pedra como Pedro de firmeza, mas sim da pedra da parábola ali de um solo infértil, né? E o espiritismo ele ajuda o nosso solo que ainda é pedra a tipo quebrar essa pedra, Isso, misturar com isso, areia, com isso. terra e ele ficar um pouco mais fértil, né? E assim tornar a nossa fé um pouco mais forte, um pouco mais resistente, quanto mais a gente estuda, porque o Espiritismo traz essas ferramentas que fazem lógica, né? A razão, que dão razão aos acontecimentos da vida, fortalecendo assim a nossa fé. Mais Continuando. alguém? Então vamos em frente. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Né? Não são, deixa eu continuar aqui. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Né? Esse início, né, que ele fala das alegrias, né, que aqueles que têm ausência de raiz, né, que nós já falamos aqui, né, da pedra, não é? Eles caem, né, na época das tentações, né, porque não tem uma base estruturada, sólida. Mas o que são essas tentações também? Né? A gente fala assim, as tentações do mundo. Mas essas tentações do mundo, elas só nos tentam porque elas estão em nós. São as tentações que já existem em nós. Por isso elas nos tentam, não é? Porque quando você está livre né, de algumas dessas tentações, elas podem estar aí no mundo se ofertando para nós e não vamos deixar nos levar por elas. Então, é algo que, assim, nós mesmos, a malícia nossa, né, que acaba nos levando a essa tentação. Nossas raízes estão plantadas, no caso, nas pedras. Né? O que nós precisamos é criar ouvir as palavras, né, que essa semente, que são as palavras de Deus, né, elas devem ser mais produtivas. Então, nós temos que ter um solo mais produtivo, que seja. Nós temos que trabalhar em nós as nossas próprias imperfeições para podermos estarmos mais aptos, vamos dizer assim, de receber as palavras e elas terem
poderem produzir frutos, né, em cima de nós mesmos, né? E por isso que ele fala aqui, não são poucos o que estranha essa promessa de tentações, que, aliás, deve ser considerada como experiências imprescindíveis. As experiências, né? Quer dizer, as tentações, que são as nossas próprias, que estão em nós, as nossas tentações, as malícias que existem em nós, elas são experiências, porque são os nossos aprendizados, nossos erros, nossos equívocos, né? As nossas imperfeições, né? Como nós já temos uma consciência mais desperta, estamos aprendendo no caminho, nós temos que ter essa consciência dessas imperfeições para tentarmos expurgar elas de nós, nos melhorarmos delas, né? Livrarmos-nos dela, para quê? Porque para o nosso solo ser mais fértil, não é? Temos mais entendermos melhor o que as sementes, né, serem recebidas e produzidas melhor em nós, né? Que ainda estamos no caminho pedregoso, digamos assim. Alguém quer comentar? Oi, eu estou ouvindo você falar aí e assim eu estou sempre conversando com o Vitor muito, né, sobre a questão da fé. E a gente vê exatamente isso. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente estuda e tem o conhecimento da palavra, né, Deus deixou aqui para nós, né, no meu entendimento, a gente vai ficando mais saudável e mais sentindo mesmo a vontade de ter a presença de Deus. E essa coisa que a gente chama de coisa do mundo, ela vai saindo de dentro de nós automaticamente. Eu sinto isso, eu percebo isso gradativamente num campinho assim mínimo, né? Numa sementinha mínima. Mas em É, cada estudo, cada coisa que a gente lê, que a gente conversa, né? Apesar de falarmos, às vezes, diferentemente, mas o entendimento de Deus, né? E da fé é muito parecida. E aí a gente vai chegando a essa conclusão e percebendo que, às vezes, você vai numa balada, uma coisa qualquer, né? Eu já percebi isso claramente em mim. A questão de você estar ali e sentir que aquilo não é uma coisa mais importante para você. Você é até verdade. vai, você comemora com um amigo um aniversário, Sim. aí é bacana o momento da comemoração daquela vida, do aniversário, mas aquela coisa da badalação que a gente curte quando está dentro mais do mundo, né? Só quer aquilo, vê aquilo primeiro, e aí, né, você faz bobagem, você começa a vir de dentro de você a não vontade mais de participar daquilo ali, assim como Exatamente. um engano, É só como verdade. uma comemoração daquela pessoa que fez um aniversário, alguma coisa assim. É muito de dentro que vem. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente faz a ligação com Deus, menos vontade de estar participando de determinadas coisas a gente tem. É uma coisa muito bacana e eu tenho sentido muito isso. Ai, que bom, é isso mesmo. É porque a gente já está no processo, né, já de cultivar melhor o nosso solo, né? Porque a gente já tem nós já temos a ideia, né? Nós temos o princípio, já conseguimos entender, né? Então a gente já tem que trabalhar melhor nosso solo, né? A nossa terra para receber melhor. Cada vez que a gente vai estudando, que a gente vai lendo, né, assistindo palestras, né, qualquer coisa que vá alimentando mais o nosso ser, né, mais depurado vai ficando. Né? Nós vamos nos tornando mais depurados, né? Seja, mas é uma compreensão cada vez melhor e maior, sim. Tá? É isso mesmo. Isso mesmo, eu concordo. Mais depurados, como falou a Selminha, e você colocou muito bem, Rita, também, mais depurados e a gente experimenta mais felicidade dentro. Não é aquela felicidade, não é a coisa do paraíso, não é isso que eu estou falando. Eu acho que mexe com a centelha divina que a gente está dentro de nós e que a gente, pelo investimento sempre só na matéria, só na matéria, só na matéria, a gente abafou essa centelha. E ela começa a nos alimentar devagarinho, devagarinho, e a gente tem que ficar muito atento a isso. Muito importante, tudo É, isso que foi falado aqui, né? É verdade. E a gente fica muito feliz. Eu percebo que eu sinto
É muita Tá? felicidade, entendeu? É isso mesmo. Contentamento, né? É É verdade. isso Quando a gente mesmo. coloca Deus assim, você passa a não Isso, sentir falta de isso, muita coisa. Vai isso, percebendo que ele, claro, você tem os amigos, isso. as coisas, mas assim, que Não, ele é claro. o primeiro suficiente que nos dá assim a força, o caminho, e aí o resto a Claro. gente vai acrescentando junto. É sim. Mesmo. O espiritismo, quando começa a ser bem vivido, relativamente, né, por causa do nosso atraso espiritual que ainda é grande, ele começa a ser uma força que a gente começa a ter, né? Uma força. A gente se É, sente mais forte, né? com certeza, isso mesmo. Isso mesmo. Mais alguém? Vamos em frente. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. Da mesma forma, é o seguinte: o chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Isso é o que Deus faz conosco, não é? Ele entende, até que essa questão que fala aqui dos pais, e como, assim como o empregador, né? Com relação aos pais, a criança pequena ela é muito dependente dos pais. Né? Ela não sabe ainda entender as situações de perigo, né? O certo e o errado, não é? Mas e nós damos toda essa proteção, todo esse amparo e esclarecimento para aquela criança. Quando ela já está na fase adulta, né, é o momento dos pais, vamos dizer assim, desapegarem um pouco da criança, né, e deixar que ela siga seu próprio caminho. Né? Por quê? Ela tem que ter as próprias experiências. Né? Porque são pessoas, né? Os filhos também são seres individuais que precisam ter suas próprias experiências, eles têm seus próprios caminhos a percorrer, seus equívocos para aprender, né? Conhecer e progredir também. Né? Cada um é individual também. E assim como o empregador, que também ensina o ofício, tá? Explica tudo direitinho, mas depois ele quer que você mostre que você aprendeu. É a mesma coisa, né? Deus está ali, enquanto você está na ignorância, ele está aceitando tudo bonitinho e tal, porque você não compreende. A partir do momento que você compreende, ele quer que você mostre que você está aprendendo. Como é que a gente demonstra, né, o que estamos aprendendo, né? Corrigindo os nossos caminhos equivocados, né? Colocando o pé na estrada certa, né? Na estrada do bem, né? Fazendo um trabalho, né? Em prol da humanidade em geral, não é? Respeito ao outro e tudo mais. Aquela tríade, né? Da fé, a esperança e a caridade que andam juntas, né? A gente tem que ter esse segmento também. Alguém quer falar? Selma, quando você falou sobre Pedro, né? E que Jesus falou sobre ele como botou aquela firmeza, né? Peraí, eu tô aqui, a rocha viva da fé, que Jesus, né? Intitulou ele como a rocha viva da fé. E aí você falou sobre ele ainda que ele só foi assim, se mostrar mais, a fé dele foi mais firme depois que Jesus, né, foi teve Estava mais aqui. Jesus, né? Mas assim, é como você está falando aí agora, né? Como os pais, né? Jesus conhece, né? Conhecedor de toda a nossa alma, né? Sabia dessa fé que ele tinha, mas ele ainda se sentia inseguro porque estava, né? Ali nos braços do Pai, né? Estava ali nos braços de Jesus, estava sendo amparado e essa insegurança realmente dá todo, como os filhos também ficam inseguros, né?
quando estão com os pais, tanto que assim, falam assim, o filho com a mãe é diferente. E, né, e como grande mestre, né, Pedro também tinha assim, segurança, e quando ele teve que realmente mostrar a fé dele, né, ele comprovou da fé, aí você fala, né, aí mostra bastante, como fala, né, dos filhos, né, enquanto a gente está com os filhos debaixo do braço, com a galinhazinha assim, fazendo, né, os pintinhos embaixo do braço, né, e depois que liberta, a gente vê que as sementes que a gente plantou deu resultado, né, que aos poucos funcionou, que aquela palavrinha que você falava todo dia, que você ficava chateada, realmente fez efeito. E assim, e a gente também tem uma parte assim, que eu senti assim, a gente só conhece o defeito do outro quando a gente tem. Porque se a gente não tivesse defeito, a nossa consciência não nos mostrasse como defeito, a gente acharia que era qualidade. Né? Então, assim, a gente realmente, né, olhar os nossos defeitos, não apontar o dos outros, né? Olhar os nossos defeitos e tentar depurar isso, porque é assim que a gente vai tirar esse solo pedregoso né? Do nosso caminho e conseguir, né, ter a raizinha lá, tentar pular todas essas pedrinhas aí para poder ter pelo menos um pouquinho do solo fértil. É verdade. É isso. Isso mesmo. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? A gente só evolui com as provações, né? Como ele bota ali. É isso Eu mesmo. posso dizer que eu tenho a minha experiência como já há muitos anos sendo chefe de equipes, né, na minha área de contabilidade, e geralmente se você fica fazendo tudo para os outros, aquelas pessoas que estão ali abaixo de você, que são mais inexperientes, elas nunca vão se desenvolver se você não deixar elas se virar, né? Dá aquele famoso, até aquele sufocozinho, mas que você está ali olhando de longe, deixa passar um sufoco mesmo, deixa a pessoa se descabelar um pouquinho, porque é nessa hora que aprende. Nessa hora, eu vivi muito isso na autoescola também, quando eu lembro que quando eu aprendi a dirigir, a melhor coisa é você dirigir sozinho, né? Se você dirige com alguém do lado que sabe dirigir, você não aprende, porque aí você fica esperando que aquela pessoa vai te dizer o que você tem que fazer. Agora, quando você pega o carro e sai sozinho, ferrou, meu. O carro morreu, é você que tem que se virar, é você que tem que tomar as decisões, e aí você aprende. Quando você vê, você está dirigindo, porque você exatamente se libertou da dependência, né, de alguém ficar te guiando, de alguém ficar te dizendo o que você tem que fazer. Você se virou, e nessa que você se virou, você aprende de verdade. Geralmente é assim que acontece, mas é doloroso, né? A gente passa um sufoco, a gente se assusta, a gente se apavora, mas o resultado no final é a evolução, é um passo a mais que você dá no aprendizado. Exatamente. Tem que deixar seguir sozinho, né? Para a pessoa ter a própria iniciativa, as próprias experiências, né? Isso é importante para o ser humano. Vamos em frente. Continuar. Reconhecemos, assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Isso até que nós já até falamos, não é? As pessoas se ampararem sempre no outro, né? O Vitor falou aí sobre a liderança, não é? Então, quer dizer, a gente sabe, né, que tem alguém para fazer por nós, nós vamos ficar esperando. Isso aí é o contrário que a gente fala do exemplo da fé raciocinada, que a gente tem que raciocinar por si mesmo, é a mesma coisa, né? A gente não pode ficar esperando o outro para agir,
Da mesma forma que a fé raciocinada tem que fazer-nos pensar, né? Pensar por si próprio, não pelo outro, né? A pessoa não pode pensar para si e ficar falando para você fazer o que tem que ser feito, né? E a mesma coisa na questão da liderança e da individualidade do ser. Ele precisa tomar as rédeas da própria vida e seguir seu curso, aprender errando, tomando a iniciativa, porque para poder seguir o caminho, senão ele vai ficar sempre se amparando em alguém para poder fazer por ele, né? Seguindo a pegada do outro, né? Que já fez buraco ali, vai ficar pulando onde o outro pisou. Isso. E aí, qual é a experiência que ele vai ter, né? Assim é o ser e é necessário o progresso, né? Para poder evoluir. Então, se você ficar seguindo ou deixando que as outras pessoas te conduzam, você não está aprendendo, Exatamente. está evoluindo, não está pensando por si mesmo, não é? Isso mesmo. E não desenvolve a resistência às tentações, porque a responsabilidade fica com o outro, não fica com ele. Se o outro se ausenta, ele não tem força. Não cria raízes sólidas, né, em terreno sólido, para poder, na hora do momento difícil, manter-se com a fé, quer dizer, aquela conexão com o divino, ele se perde, porque não trabalhou isso nele, né? Exatamente. E às vezes tem um trabalho doloroso quando este outro vai para o mundo espiritual. Aí o trabalho é muito mais doído, porque tem a perda do protetor dele, seja lá quem for, e a falta da força interior dele. É terrível isso. É muito complicado, né? Quantas famílias, né, se arrasam exatamente por causa disso, né? Porque às vezes você tem uma pessoa que carrega todo mundo e aí essa pessoa desencarna, fica todo mundo igual barata tonta, porque exatamente ficou todo mundo acomodado, se esgueirando naquela pessoa. É muito comum hoje em dia, até pessoas mais idosas, né? Pessoas já aposentadas, que com a aposentadoria tem que sustentar, às vezes, neto, filho, sobrinho. E aí, quando essa pessoa desencarna, fica todo mundo igual barata tonta. E a mesma coisa vale para a fé, né? Porque muitas vezes também as pessoas só vai na igreja porque o pai e a mãe vão, não sei o quê, mas a pessoa não fortalece aquela fé, ela meio que vai ali cumprindo só aquele papel social de agradar, de repente, o pai, de agradar a mãe, de agradar o marido, de agradar a esposa. Aí aquele que realmente tinha a fé e que carregava todo mundo desencarna. Aí o que acontece? Fica todo mundo igual barata tonta, sem... porque no fundo a pessoa não gostava, não se interessava por aquilo, e aí acaba também ficando perdida quando aquele que estava carregando, né, as pessoas à sua volta também, não só na parte material, mas também na parte espiritual, ela desencarna, ela acaba deixando todo mundo em volta, fica ali também desorientado, né? Então, realmente é um trabalho conjunto, né? É um trabalho daquela pessoa que está carregando, de repente tentar parar de carregar, né? Tentar perceber e tentar fazer alguma coisa para modificar, e também daquelas pessoas que estão sendo carregadas de elas mesmas também começarem a tomar essas suas atitudes e começarem a se fortificar também, tanto materialmente, né, na sua independência da sua vida, como na espiritualidade também, ali escolhendo o que ela realmente quer, o que ela gosta, e não ficando assim dependente da fé do outro, né? Porque era isso que o Cristo queria dos seus apóstolos. Ele sabia que ia desencarnar, ele sabia que ia ser crucificado, e ele sabia que o desafio que os apóstolos teriam depois do seu desencarne seria gravíssimo, né? Seria muito forte, pesado, tanto que a maioria deles, quando Cristo foi crucificado, se esconderam. Ficaram com medo, se esconderam, saíram fora, né? Mas depois, com o retorno do Cristo, o seu retorno depois da crucificação, eles recuperaram essa fé, né? Que foi construída ali durante a encarnação do Cristo. Então, mas será que nós estamos prontos, né? Será que nós também vamos conseguir resistir às provações futuras que a vida ainda nos reserva?
o quão forte nós estamos para atravessar pelas dificuldades que ainda hão de vir, né? A gente tem que estar sempre refletindo sobre isso e se preparando, né? Se preparando. Querendo as bênçãos, mas não trabalhando para isso, né? Então fica complicado. Aí toma uma encarnação, vem outra, vem outra, vem outra. É complicado, né? É verdade. Mas alguém quer comentar? Então, vamos em frente. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa, para a vitória estável. Quer dizer, tudo, é bem interessante, tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação, né? Hoje, acho que vamos dizer assim, hoje que eu falo assim, nos tempos de hoje, que as coisas estão mais claras, né? Existe sempre isso, né? Já desde muito tempo, mas hoje as coisas estão mais claras, vamos dizer assim, mais esclarecidas, né? O mundo parece que anda mais rápido, né? E tudo mais. Então, quer dizer, nós somos sempre empurrados até, vamos dizer, em algumas situações até, né? A esse trabalho de aperfeiçoamento e iluminação. Por quê? Porque nós hoje não estamos mais na cegueira espiritual. Não existe mais, né? Então, a situação é que nós estamos sempre tendo as oportunidades diante de nós, no trabalho, na vida, na casa espírita, onde for, para o nosso crescimento e aperfeiçoamento, né? Então, a gente está sempre sendo convocado a isso, seja no trabalho, seja na casa, nas instituições que nós frequentamos, né? Existe essa responsabilidade em nós, a nossa responsabilidade no caminho, e por isso que nós temos que criar bases sólidas, não é? Então, ele fala que respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não esqueçamos a edificação da nossa, para a vitória estável. Quer dizer, nós temos que, principalmente, verificar a nós mesmos, olhar para nós, ver como estamos, qual a nossa firmeza, porque é fácil a gente chegar e falar o que deve ser feito, como é que funciona, aqui falando, pregando, fazendo palestra, explicando tudo, mas e a nossa edificação? Como é que está? A gente fala, mas não faz, não pratica. Então, é importante. Esse chamado, né, que está sempre sendo convidado ao aperfeiçoamento, é para isso. Para quando nós estivermos assim, diante do outro, para mostrar o caminho, mas a gente também tem que estar ciente daquilo. A gente tem que ser aquele exemplo vivo do que nós estamos falando, do que nós estamos pregando, principalmente num centro espírita que frequentamos, que trabalhamos. A gente tem que estar ali sendo exemplo para todos. Porque não adianta ficar falando e não fazer. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não é assim, né? É melhor até fazer e não falar. Quer dizer, a firmeza de fé, quer dizer, nós temos que ter a firmeza de fé em nós, né? Essa fé, e trabalhar melhor isso para nós, para podermos levar adiante. A convocação é sempre assim, né? Para o trabalho, para que possamos sempre ir plantando. Quer dizer, a gente tem um solo fértil e acaba semeando também pelo caminho que a gente for passando, né? A ideia é essa, né? Também sermos semeadores, chegarmos a ser semeadores, né? Eu lembro que eu sempre converso com a minha mãe que prece de mãe é muito forte, né? Que a gente fala, quem tem mãe está protegido porque tem muita proteção. E olha que coisa boa o Espiritismo nos traz, né? Lógico que para desencarnar basta estar vivo, né? Não significa
Mas, seguindo a lei natural, provavelmente, em algum momento, ela vai desencarnar primeiro do que eu. Se Deus quiser, daqui a muitos anos. Só que o Espiritismo, né, me dá a sabedoria e o conhecimento de que, quando ela desencarnar, ela continua viva. Então, as preces e a proteção continuam por mim. E eu não vou mentalmente formar um desespero e um bloqueio porque perdi aquela pessoa que eu acredito ter muita fé, como ele bota ali, né, que você respeita a fé de quem você já consegue visualizar que tem uma fé forte, mas a gente não pode deixar de construir a nossa, né? E o Espiritismo ajuda através exatamente disso. Se você acredita que alguém que está próximo de você tem uma fé muito forte, de alguma forma ela te ajuda, né, a te sustentar, acredite, depois dela desencarnar, ela vai continuar te ajudando. Você não precisa se desesperar, porque a vida continua, né? Então, porque claro. muitas vezes quem não acredita, quem acha que morreu, acabou, provavelmente vai entrar num desespero, vai formar um bloqueio mental e às vezes aquela pessoa vai até querer continuar ajudando e orando, mas não vai conseguir, né? Não vai surtir efeito, porque você vai criar um bloqueio psicológico, mental, espiritual, por não acreditar, né? Por achar que realmente a pessoa desencarnou e não pode mais te ajudar, não pode mais fazer nada por você. Então, olha como é que é importante, né? Como é que o estudo e o espiritismo nos dão essas ferramentas para, mesmo que a gente perca, às vezes, durante a vida, pessoas que a gente respeita e que são pessoas que a gente considera que são firmes na fé, a gente ter certeza de que elas vão continuar nos ajudando, nos apoiando e nos guiando no nosso caminho. Então, a gente não precisa achar que perdeu esse esteio, né? Eles vão continuar com a gente. É só ter fé. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Bem, alguém mais quer fazer um comentário final desse último parágrafo? Eu queria falar um negocinho rapidinho. Pode falar. Resumindo assim, o que eu entendi do estudo é o seguinte: a sua fé vai depender também da vivência do indivíduo, né? Que é a vivência que vai fazer com que a fé dele aumente e o progresso dele, né? A evolução dele. A fé e a evolução caminham juntos. Se o indivíduo tem uma vivência e não aprende nada, automaticamente a fé dele vai ficar balançada. Isso independente de qualquer religião, né? Ele pode ser espírita, pode ser católico, pode ser evangélico, mas ele tendo uma evolução moral melhor na vivência dele, em tudo que ele vive, a fé dele automaticamente vai acompanhar o progresso. Sim, vai fortalecer as raízes, né? Vai fortalecer as raízes. Porque sem a vivência, vai ficar raso, né? Vai ficar raso. Vai ser um eterno estagiário. Exatamente. Exatamente, que está sempre pedindo ajuda, nunca consegue passando ensinar. de um patrão para outro, né? E obediente a um esquema, quer dizer, não sai do lugar. Não evolui, não anda, não ensina, não faz nada. E aí vai chegando uma hora, eu suponho isso, né? Que Deus bota um limite mais forte para a pessoa despertar, né? De modo que eu acho que a gente seguir o Evangelho, por se esforçar, alivia muita coisa na nossa vida. Alivia. Você deixa de passar certas coisas ruins, de tanto que você trabalhou, né? São os obstáculos, né, que fazem a gente evoluir. Fazem a gente crescer, exatamente. Aquilo que a gente transformar o nosso solo em solo mais firme, né? Para enraizar melhor as sementes. Isso, exatamente. E essas realmente são as dificuldades, né? Por isso que ele fala aqui da questão dos filhos e do trabalhador, né? A gente orienta, dá os primeiros passos, mas tem que deixar eles seguirem seu próprio caminho, enfrentar as dificuldades, para que também tenham criem suas próprias raízes em solos mais firmes, né? Tanto os filhos como o trabalhador, né?
Você passa a primeira informação e ó, deixa a vida seguir, porque é um ser individual que precisa ter suas próprias experiências. A gente não pode ficar protegendo para sempre os nossos filhos, né? Para não prejudicar a eles mesmos, né? Claro, claro. E assim também é cada ser, né? A gente não pode amparar ou querer carregar ninguém, né, no colo, né? Aquela história do pescar o peixe, né? A gente não pode pescar o peixe para o outro, a gente pode ensinar ele a pescar, a usar um anzol, né? A gente pode dar a linha, um anzol para ele mesmo pescar, porque qual é o aprendizado? Como o Vitor falou, você não vai estar ali para sempre. Se você não ensinar ele a pescar sozinho e você não tiver mais presente, o que vai ser da criatura? Vai morrer de fome? Né? Porque não sabe pescar, porque sempre teve alguém para fazer por ele? Tem que deixar ter as suas próprias experiências, não é? Para não prejudicar a evolução daquele ser. Eu posso dizer que eu estou muito feliz de ver essa sala cheia, que isso Que é muito bom, eu melhor. também. Isso é muito Eu melhor que fiquei qualquer muito balada, do que bom, qualquer muito festinha, nem do se que qualquer fala, presente. nem se Ver essa fala. sala cheia é o melhor presente que eu posso receber. Eu também sinto a mesma coisa e a gente sai dessa reunião se sentindo planificado, a gente sai sentindo que participou e recebeu muito também. Então, é muito bom. É muito bom. Então, Glaucinha está quietinha, mas tenho certeza que ela está lá com aquelas anteninhas dela absorvendo tudo, né, Gláucia? Tô ouvindo tudo daqui, eu e Daniel. Eu sei, eu te conheço. Imagina se eu não te conheço, querida. Está ali quietinha, boquinha fechada e as anteninhas ligadas. Verdade. Então, viu? Que bom, né? Que bom. Volte sempre, volte sempre. Pode deixar, voltarei. Isso, ótimo. O Daniel te acompanha do jeitinho dele, mas acompanha, né? Isso, está aqui me fazendo companhia. Que bom. Bem, então, agradecendo mais uma vez a todos, né? Quem vai fazer o estudo da semana que vem sou eu, então convido a todos a fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece de encerramento. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Encerro o trabalho da noite de hoje com muita gratidão a Deus, a Jesus, aos mentores e protetores da nossa casa, que possam fazer com que esse trabalho de amor, de estudo, cresça cada vez mais e, principalmente, toque nos nossos corações, para que possamos pôr em prática, né, como estudamos na noite de hoje, colocando na nossa vivência cada vez mais essas palavras da vida eterna. Palavras essas que vão nos levar a menos dor, menos sofrimento, menos desigualdade e mais amor, paz e caridade para com todos. Muito obrigado, Senhor. Que todos tenham uma noite abençoada, um carnaval de muita paz, que possamos nos reunir em família, mas com muita tranquilidade, sem exageros, e que a psicosfera da Terra, que sabemos que vai ficar complicada, mas que nós todos possamos ser um pontinho de luz ajudando a melhorar essa psicosfera. Que assim seja e graças a Deus. Uma boa noite. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Ver Rita aqui também. Que bom ver. Volta sempre. Glorinha também conseguiu entrar. Maravilha. A Glorinha eu não conheço. Eu conheço a mãe do Vitor e a Cláudia. A Glorinha. A Ana Cláudia eu comecei a conhecer aqui no grupo, o Selminha, o João, mas a Glorinha é quietinha, então não dá para conhecer muito rápido. Eu fiquei só ouvindo. A Glorinha ficou... Mas falar bem, pode falar também, Ana Glorinha. Você pode, claro. Você ensina muito. Oi, vovozinha. Tá Oi, vovó Rita. Oi, vovozinha. Oi, vovó Rita. Daniel.
Estava estudando com a gente, Daniel? É, Aí, eu tô Sobre o tentando Papai abrir a Noel, sobre câmera, a mas eu fé. que bom, né? Ih, meu filho, como é que a gente chega aqui? Ih, gente, achei. Oi. Tá, tá muito bonito, Daniel. Tá lindo ele, né? Tá lindo. Daniel vai aprendendo de pequenininho, né? É, Sobre a lógico, fé. claro. Isso é importante, né, Ele Daniel? frequenta a Botar, evangelização, né, Vitor? Ele Sim. botar frequenta a Jesus sempre na evangelização. Pois é. A evangelização vai voltar agora na primeiro sábado de março, Que aqui bom. no Bezerra de Depois, Menezes, aqui perto. Papai tá Muito bom, Daniel. Falar de Jesus é muito bom. o Bezerra começa dia 25 de fevereiro, com aquela confraternização. Ô, Daniel, dá um tchauzinho só para terminar a gravação. Depois a gente pode continuar. Dá um tchau assim. Tchau. Tchau, Tchau. tchau. Se inscreva no Tchau, canal. querido. Vai. Tchau, tchau.